Pois bem, então vamos prosseguir. Nós estamos ainda fazendo aqui exposições introdutórias da matéria. A partir da aula de hoje e até as 2 aulas da próxima semana, nós vamos examinar 3 julgados que foram enviados aqui para vocês, que tem a ver com, basicamente, com as funções dos tribunais e, consequentemente, melhor, as funções e as finalidades, né, dos tribunais, no julgamento dos recursos, com modalidades dos recursos, e a gente já vai fazer uma introdução também, até a aula da próxima terça, então hoje, próxima segunda e próxima terça, a gente vai fazer uma introdução também em 2 outros temas, né, há 2 outros temas, que são juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos e efeitos dos recursos, ok? Então, ainda como eu disse nesse primeiro momento, estamos hoje no comecinho ainda, né, no nosso ano letivo, ainda nesse primeiro momento de uma maneira introdutória. Então, se eventualmente algum ou alguma de vocês já fez alguma leitura mais aprofundada, algum exame mais aprofundado do tema, né, tenha um pouco de paciência. Aqueles de vocês que tiverem alguma dificuldade, não tem problema. Bom, manda e-mail, manda WhatsApp, ou durante a aula mesmo, né? Diga aí, olha, esse ponto aqui não estou entendendo, faltou. É normal, faz parte, a gente está começando a estudar a matéria agora. Como disse, eu pessoalmente não considero uma matéria tão simples, e eu vejo até hoje muita gente experimentada demonstrando dificuldade em entender alguns dos aspectos, aliás, talvez até boa parte dos aspectos que a gente vai estudar aqui hoje, ok? Primeiro ponto, pessoal, que eu gostaria que vocês entendessem, e eu já mencionei isso em aulas anteriores, é que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina os meios de impugnação às decisões judiciais, e não apenas recursos. A gente vai acabar usando mais tempo no estudo dos recursos, mas vamos estudar também outros meios de impugnação às decisões judiciais. Esses outros meios de impugnação às decisões judiciais são chamados, pela nossa doutrina, majoritariamente, de ações impugnativas autônomas. Ações impugnativas autônomas. O que são ações impugnativas autônomas? As ações impugnativas autônomas são aquelas que dão ensejo à formação de uma relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão impugnada. Então, como exemplo disso, a gente tem aqui, que eu estou colocando aí na tela para vocês, a ação rescisória. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, manejada em relação processual diferente daquela em que foi proferida a decisão recorrida. E no caso da ação rescisória, ela pressupõe a formação da coisa julgada, ou seja, pressupõe o trânsito em julgado. Então, veja ali o artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Interessante notar, pessoal, a confirmar que se trata de uma ação autônoma, que é necessário que, na sequência, se dê a citação daqueles que compõem o polo passivo desta ação. Então, ali, o 967, legitimidade para propor ação. 968, né, fala da petição inicial, que observa o artigo 319. Então, a ação rescisória é uma ação de conhecimento, além de ser uma ação de ação autônoma, né, e não meio um recurso, é uma ação de conhecimento. Né? E um pouquinho mais na sequência, o código vai dizer que o relator ordenará a citação do réu. Então, percebam que aqui nós estamos diante de uma ação que forma uma nova relação processual. É diferente, portanto, dos recursos, porque os recursos são meios de impugnação às decisões judiciais utilizados na mesma relação processual em que proferida a decisão recorrida. Além da ação rescisória, nós temos outras ações autônomas de impugnação. Por exemplo, a reclamação. A reclamação, que nós estudaremos também aqui em nossa disciplina, né, é uma ação autônoma bastante importante. A respeito dela, há hoje uma interpretação
também restritiva, né, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nós também examinaremos e criticaremos isso na aula de hoje, nos nossos encontros, quando estudarmos a reclamação. E ela também se forma com a angularização, vamos chamar assim, desta nova relação, né? Então, vejam ali o que diz o 989 do Código de Processo Civil. Ao despachar a reclamação, o relator, terceiro, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada. Por que tem que ter a citação aqui? Porque estamos formando uma nova relação processual. Ok? Então, vejam, nós temos dois grupos, duas espécies, né, de meios de impugnação às decisões judiciais. Os recursos, que são meios de impugnação às decisões judiciais empregados na mesma relação jurídico-processual em que proferida a decisão recorrida, e as ações autônomas de impugnação. Muito provavelmente, no dia a dia de vocês vão usar mais os recursos, né? Então, alguns dos recursos vocês vão usar com mais frequência, inclusive. Então, é difícil a gente não interpor um recurso de apelação em nosso dia a dia, em quase todos os processos. Agravo de instrumento também, bastante frequente, mas um pouco menos. Recurso especial já um pouco menos frequente, e recurso extraordinário também. Mas vocês vão ter que entender todos esses recursos, e assim também as ações autônomas de impugnação. Eu lembro de, certa feita, um aluno ter falado assim, professor, mas será que no dia a dia, quando eu me tornar advogado, por exemplo, ou eu quero ser juiz, eu vou ser juiz no primeiro grau apenas, será que eu preciso compreender recurso especial, recurso extraordinário, ação rescisória? Precisa sim. Primeiro que você vai estudar, você vai usar isso no seu dia a dia, qualquer que seja a sua profissão. Você pode não usar todos os dias, mas você vai usar em seu dia a dia. Segundo, se você não compreende esses outros meios que talvez você não use tão corriqueiramente, você não compreende de maneira apropriada, de maneira adequada, aqueles que você terá que usar em seu dia a dia. Então, quanto melhor, por exemplo, você entender um recurso especial, como é que funciona, melhor você vai entender também como funciona o recurso de apelação. Né? Ok? Os recursos, pessoal, eles encontram-se referidos no Código de Processo Civil, no artigo 994. 994. Acompanhe aí comigo. Uma coisa interessante. Está escrito aí no artigo 994, são cabíveis os seguintes recursos. São cabíveis os seguintes recursos. Na doutrina mais antiga, quando se referia a um dispositivo correspondente a esse que havia no Código revogado, né, dizia que aí estava o princípio da taxatividade recursal. Aí estaria o princípio da taxatividade recursal. Porque a lei diz, né, são cabíveis os seguintes recursos. Isso poderia passar a falsa impressão de que só haveria estes recursos aí. Mas vejam, por taxatividade recursal, deve-se compreender, né, que é a lei que define o que é um recurso. Não necessariamente que são recursos aqueles referidos no 994 do CPC. Ok? A gente vai se referir à ideia de taxatividade também quando comentarmos o artigo 784 do CPC, mas não em relação a recursos. Quando a gente falar do artigo 784 do CPC, nós estaremos tratando, né, dos títulos executivos extrajudiciais. E o último inciso do caput do artigo 784 estabelece que são títulos executivos todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. A lei atribuir força executiva, né? Nós não temos, ali no 994 do CPC, um inciso parecido com este, ok? Nós não temos um inciso lá no 994 do CPC que, digamos assim, possa representar uma espécie de abertura
né, ele termina ali nos embargos de divergência. É o último recurso referido no artigo 7, no artigo 994 do Código de Processo Civil. Mas, além dos recursos mencionados no artigo 994, pode haver outro tipo de recurso previsto em alguma lei especial. Exemplo, às vezes a gente tem nas salas de aula, nas turmas, algum ou alguma estudante que faz estágio nos juizados especiais. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099 de 1995, em seu artigo 41, prevê um recurso contra a apelação. Alguém sabe o nome desse recurso? É engraçado. Muito bem, Poliana. É um recurso inominado. Recurso que não tem nome. Olha o nome do recurso. Recurso inominado. Recurso sem nome. Que, na verdade, a Lei 9.099 trata do recurso cabível contra a apelação, sem, no entanto, dar nome a ele. Mas, não obstante esse recurso tenha similitude com a apelação do Código de Processo Civil de 2015, né? É um recurso que faz as vezes da apelação, sem dúvida alguma, não é um recurso correspondente, idêntico à apelação. Nós temos também, para citar um outro exemplo, aqueles de vocês que eventualmente já viram processo de execução fiscal, disciplinado pela Lei 6.830 de 1980, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980. Esta lei, em seu artigo 34, prevê um recurso chamado recurso de embargos infringentes, né, do recurso de embargos infringentes previstos no artigo 34 da Lei 6.830 de 1980. Artigo 34 da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal. O recurso de embargos infringentes ali referido, ele é cabível contra sentenças proferidas em causas de valor de alçada, causas de valor pequeno, que sinceramente hoje eu não sei quanto que é. Depois vocês podem até conferir ali na Lei 6.830, ali há uma referência ao RTN, mas o valor atualizado hoje disso eu não sei, mas é um valor pequeno. Naqueles casos não cabe apelação contra a sentença. Cabe apenas o recurso de embargos infringentes, que vai ser julgado, esse recurso vai ser julgado pelo próprio juiz que proferiu a sentença. Pelo próprio juiz que proferiu a sentença. Então, não cabe apelação. Né? Agora, esse recurso de embargos infringentes não é referido, né, no artigo 994 do Código de Processo Civil. Não confundir com outro recurso, chamado também de embargos infringentes, que era previsto no Código de Processo Civil revogado. Que era previsto no Código de Processo Civil revogado. Né? Então, apenas para dizer aqui para vocês que, além dos recursos referidos no artigo 994 do CPC, pode haver outro recurso, outra modalidade de recurso, previsto, eventualmente, em alguma lei especial, em alguma lei extravagante. Tá certo? Agora, o que esses recursos aqui, pessoal, eles têm em comum? Na verdade, várias coisas, mas eu queria destacar aqui para vocês o fato de nenhum desses recursos, apesar de cada um deles ter um propósito, cada um deles ter uma finalidade, cada um deles ter uma razão de ser, nenhum deles dá ensejo à formação de uma nova relação processual. Então, se um deles é interposto dentro de um processo de conhecimento, continuam a ser parte do mesmo processo de conhecimento. Se um deles é interposto dentro de um processo de execução, esses recursos são parte de um processo de execução. Daí você eventualmente pode dizer assim, mas, professor, eu vi uma situação em que os autos tramitavam em primeiro grau de jurisdição, né? Alguém recorreu e houve uma autuação lá no tribunal. Não são dois processos diferentes? Não. São dois autos, mas a relação processual é a mesma. O mesmo autor, que é o autor em primeiro grau, vai ser autor no tribunal, vai ser autor lá no Superior Tribunal de Justiça, né, e assim por diante. O que pode suceder é que, ao longo do processo, formem-se
chamemos assim, micro-lides, né, que vão se apresentando à medida em que o feito vai tramitando. Imaginem, no curso de um processo de conhecimento, em que o juiz profira uma decisão interlocutória determinando a inversão do ônus da prova. Então, uma ação relacionada a direito ambiental, por exemplo, né? E, por uma razão qualquer, o juiz decide que o ônus da prova não será do autor, o ônus da prova será do réu, né? Inverte o ônus da prova, ou, melhor dizendo, atribui o ônus da prova a outra parte, né? Diferente daquela que teria originariamente o ônus da prova. E a parte prejudicada por esta decisão, ela interpõe um recurso, que neste caso, como está-se diante de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, nós já mencionamos, ele é cabível nas situações previstas em lei, né? O artigo 1015 do Código de Processo Civil diz: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, né, é o que está ali nos incisos. Essa hipótese a que estamos nos referindo aqui está no caput, inciso 11, redistribuição do ônus da prova. Portanto, é cabível o agravo de instrumento. No agravo de instrumento, quem vai ser o recorrente, neste exemplo que eu mencionei, que o juiz inverteu o ônus da prova contra o réu, quem vai ser o recorrente vai ser o réu. E você diria, mas o réu não está no polo passivo do processo? Resposta, sim. Mas quem vai tomar a iniciativa de recorrer será o réu. Sim. Então, vejam, olha só que interessante. Dentro dessa microlide, que é o recurso, quem está tomando essa posição ativa é o réu. Então, eu vou dizer o réu agravante, certo? O réu agravante. Então, o fato de ele estar interpondo o agravo não elimina a condição de réu que ele tem no processo originário. Porque aquele agravo, ele não é desvinculado do processo. Tá bom? Então, vejam, ainda que haja autuações separadas, os recursos pertencem ao mesmo processo. Eu não tenho fácil aqui para abrir, mas depois vocês... boa parte do sistema de processo eletrônico, vocês acabam verificando ali os processos que estão vinculados, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Deixa eu voltar aqui no artigo 994, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não falei antes, eu deveria ter falado, isso que eu vou falar agora, tá bom? E vocês vão perceber como isso que eu vou falar agora vai ser extremamente útil para vocês. Pode parecer lugar comum, pode parecer bobagem, mas leiam o código, ok? Leiam o código. Não precisa ler correndo, mas vai lendo. Começa ali no artigo 926, que é onde a matéria, né, relacionada a processos dos tribunais, né, é disciplinada. Leia o artigo 926, leia o artigo 927. Se você tem o código impresso, vai sublinhando. Não entendi esse negócio aqui. Pergunta para mim, manda e-mail, manda WhatsApp, daí eu encaixo na próxima aula. Se você não quiser fazer pergunta durante a aula, não tem problema. Mas vá lendo, né? Leia, não deixe de ler. Porque muitas das coisas a respeito das quais eventualmente vocês tenham dúvida nesse momento, ou venham a ter dúvida mais adiante, vocês vão identificar já direito no texto legal. Onde eu interponho esse recurso? Qual o prazo? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Às vezes, muitas das respostas para as perguntas que vocês quiserem fazer, às vezes estão no próprio texto legal, tá certo? Então, não deixem de fazer isso, pessoal. Não deixem de ler o texto do Código de Processo Civil. Como a gente começou por meios de impugnação às decisões judiciais, comecem ali no artigo 926. Não são muitos artigos, vocês vão perceber, né? Vocês vão lendo e aquele negócio vai fazendo sentido. Então não adianta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqueles de vocês que eventualmente forem de igreja e tal, já devem ter ouvido essa piadinha boba que eu vou contar agora, mas para aqueles que gostam é engraçado. É igual aquela pessoa que quer entender a Bíblia, do nada assim vai lá, um dia abre a Bíblia no meio e quer encontrar uma revelação para ele, né? Não é assim, o negócio você tem que ir lendo devagarinho, de vez em quando,
lê de novo, às vezes o mesmo trecho. Gradativamente aquilo ali vai começando a fazer um sentido para você. Assim, a mesma coisa o Código de Processo Civil. Às vezes, se você lê um dispositivo legal isolado, sozinho, no Código de Processo Civil, do nada, você vai, por conta dessa sua leitura isolada, apressada, sem olhar o todo, você pode acabar tendo uma impressão equivocada acerca do significado daquele texto legal. Então é bom ler o todo. Vocês vão tendo uma visão de conjunto. E quando você menos esperar, você já está entendendo muita coisa. Né? Muita coisa. Né? Então, façam isso, recomendo mesmo. É um troço que realmente funciona, tá certo? Agora, vamos ficar então, por enquanto, no 994 do Código de Processo Civil, e vamos fazer aqui uma leitura rápida, né, desses recursos, uma explicação rápida desses recursos, da função desempenhada por esses recursos no sistema jurídico brasileiro, tá certo? Para que a gente entenda por que é que a gente pode recorrer, e isso vai repercutir, pessoal, lá na frente, talvez daqui 2 meses, 3 meses, quando a gente estiver estudando, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário, tá certo? Por quê? Básica e fundamentalmente, sob o ponto de vista, digamos assim, das razões políticas que levam o legislador a conceber recursos, básica e fundamentalmente, são levados em considerações 3 valores. Primeiro, por que é que existe recurso? Primeiro, porque as pessoas, né, normalmente, discordam das decisões proferidas contrariamente aos seus interesses. Então, a primeira razão em virtude da qual existem os recursos é uma razão psicológica mesmo, que faz com que as pessoas não deixem de prever recursos. Né? Todo mundo quer que seja previsto um recurso para que ela possa ver a sua razão, os seus motivos, né, serem apreciados novamente se elas perderem. A segunda razão é uma razão não psicológica, mas uma razão política, e deriva do interesse do próprio Estado em garantir que as decisões proferidas por seus juízes sejam boas. O interesse do próprio Estado em garantir que as decisões proferidas por seus juízes, né, sejam decisões de qualidade. Por quê? Porque isso, de certo modo, pode assegurar, pode garantir a credibilidade da atividade jurisdicional estatal. Então, a maior parte dos recursos atende a esses 2 desígnios, atende a essas 2 razões, vamos chamar aqui assim, que são levadas em consideração pelo legislador no momento de criar ou extinguir recursos. Quando a gente fala do duplo grau de jurisdição, a gente está, de certo modo, falando disso. Né? Há muita controvérsia quanto a se saber se se trata de uma garantia no âmbito civil, né? No âmbito penal é um pouco diferente, por conta de disposições previstas em convenções internacionais. A Constituição Federal Brasileira não previu o duplo grau de jurisdição textualmente, né? Está escrito ali a garantia do devido processo legal, com os meios e recursos inerentes a isso, né? Mas isso não significa uma garantia do duplo grau de jurisdição necessariamente. Então, entende-se hoje, pelo menos no âmbito do processo civil, que o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional, embora seja um princípio constitucional. Agora, os princípios podem compreender princípios colidentes. Então, nós temos no nosso direito hipóteses de jurisdição única. Vocês se lembram, lá atrás, quando houve o julgamento de um caso famoso, chamado julgamento do caso Mensalão, né, uma hipótese famosa lá atrás. Não vou ficar discutindo questões políticas aqui. Mas um dos pontos que foram levantados naquela época dizia respeito à constitucionalidade de o julgamento ser realizado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, uma única instância, né? Que os processos criminais daquele caso foram julgados no Supremo, porque era do Supremo,
a competência originária para julgar aquelas ações. A competência originária para julgar aquelas ações. E não cabia recurso para outro órgão, para outra instância, né? Daí, o ministro, recentemente aposentado, inclusive, Marco Aurélio, ele tem um voto bem interessante que eu cito no curso, né, de Direito Processual Civil que eu escrevo, que ele diz, olha, a Constituição Federal aceita o duplo grau de jurisdição como princípio, não como garantia, né, porque há situações em que há jurisdição única em nosso direito, tá bom? Então, quando a gente fala de recurso de apelação, recurso de agravo de instrumento, nós estamos aqui nos referindo a recursos dirigidos a pronunciamentos proferidos pelo juiz em primeiro grau de jurisdição. O recurso de apelação, pessoal, é um recurso que dificilmente o legislador consegue eliminar. Né? O recurso de apelação é um recurso que dificilmente o legislador consegue eliminar. E quando ele elimina o recurso com essa feição, ele acaba tendo que criar outro, que vai desempenhar uma função similar, como acontece com os embargos infringentes da Lei 6.830 de 1980, como mencionei, né? O agravo de instrumento também é cabível contra decisões de primeiro grau, mas decisões interlocutórias. Nós já falamos bastante desses dois recursos, são os dois recursos de que tenho tratado com mais vagar, com mais profundidade, porque eles são, e vão ser também, os mais frequentemente utilizados por vocês, né? São os recursos cabíveis, contra decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. Diferentemente acontece com esses outros recursos que estão aqui na frente, e eu, antes de falar dos demais, eu quero me dedicar aos recursos especial e extraordinário. Veja, como que se estrutura o poder judiciário no âmbito que nos interessa aqui para o direito processual civil. Nós temos o juízo de primeiro grau, nós temos um tribunal local, que nós chamamos de Tribunal de Justiça, em se tratando de justiça estadual, ou Tribunal Regional Federal, em se tratando da Justiça Federal, certo? Que são tribunais de segundo grau. São os tribunais que vão julgar a apelação, são os tribunais que vão julgar o agravo de instrumento quando este recurso for cabível. Esses dois tribunais de justiça ou regional federal são, guardadas as devidas diferenças quanto à competência, eles ocupam a mesma posição na estrutura jurisdicional, ok? São tribunais, são órgãos jurisdicionais de segundo grau. E a atividade desenvolvida por esses tribunais não tem uma limitação normativa. A lei não diz, por exemplo, que só cabe recurso de apelação para discutir questões de direito. Não. Cabe recurso de apelação para discutir questões de direito, questão de fato, questão de direito local, questão de direito federal. Qualquer que seja o assunto que esteja sendo objeto de debate pode ser discutido no recurso de apelação, no recurso de agravo de instrumento. Agora, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles surgem em um contexto bastante diferente. Veja, o Brasil, como vocês sabem, ele adota um modelo federativo, né? Esse modelo federativo que tem a ver com a ideia de divisão de competências entre várias unidades federativas. Uma unidade mais ampla e superior, que é a União, a unidade federal, os estados e os entes locais, os municípios, né? Esses órgãos, né, a depender do caso, eles têm autonomia legislativa, administrativa e até jurisdicional. Então, para ficar bem fácil de entender, cada um dos estados do Brasil, e assim também o Distrito Federal, tem autonomia para tratar do poder judiciário local. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 125, vai falar do Tribunal de Justiça dos Estados. Então, o Poder Judiciário do Estado do Paraná
a Constituição do Estado do Paraná, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eles vão disciplinar a atuação do Tribunal Paranaense. Então, de repente, você fala assim, mas por que eu fui lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, e lá tem Câmara de Recuperação Judicial, por exemplo, né? E eu fui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul, e não tem isso, mas tem Câmara, por exemplo, de Direito Ambiental. Cada um dos tribunais tem autonomia para disciplinar a competência dos seus órgãos. Isso está na Constituição Federal, ok? Agora, vejam só, pessoal, prestem atenção aqui numa coisa comigo. Quando vocês estão estudando com o professor Amilcar Direito Empresarial, quando você estuda com o professor de Direito Civil, o Código Civil, quando você estuda com os professores ou professores de Direito Penal, o Código Penal, vocês estão estudando leis federais, certo? Código Civil é uma lei federal, Código Penal é uma lei federal, o Código Comercial, não sei exatamente o que mais vocês estão estudando, mas e assim por diante, são leis federais. Se você pegar o texto do Código Civil, o texto do Código Penal, o texto do Código Comercial e assim por diante, vocês vão observar o quê? Que o texto é o mesmo no Brasil inteiro. Então, o artigo 187 do Código Civil é o mesmo texto no Brasil inteiro. Agora, o texto, presta atenção, pessoal, o texto é o ponto de partida da criação da solução jurídica. O texto é o ponto de partida para se chegar à norma jurídica. O que é a norma jurídica? Norma jurídica é o produto da interpretação e da aplicação de um texto. Norma jurídica é o produto da interpretação e aplicação de um texto. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Se ninguém souber, não tem problema. Tá? Se ninguém souber, não tem problema. Vocês já devem ter ouvido falar que se o devedor de pensão alimentícia deixa de pagar uma determinada quantia de prestações mensais de alimentos, ok? Então, imagina, o sujeito lá, ele tem um filho e ele tem que pagar a pensão alimentícia de, deixa eu colocar para nosso exemplo, R$5.000 por mês. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que se ele deixar de pagar uma determinada quantia de prestações alimentícias, perdão, uma determinada quantia de parcelas de alimentos, ele pode se submeter à pena da prisão civil. Alguém se arrisca a dizer qual é essa quantia de parcelas mensais? 3 parcelas. Pode errar. 3 parcelas. Muito bom. Hoje, pessoal, isso está no Código de Processo Civil, sabiam? Deixa eu achar aqui certinho o artigo. Meu Deus, eu acho que eu não vou achar fácil aqui. Bom. Sim, achei aqui, ó. Parágrafo 7º do artigo 528. Parágrafo 7º do artigo 528. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Ok? Uma coisa interessante, não sei se vocês sabiam disso. Essa disposição que hoje está no Código de Processo Civil de 2015, ela não existia no Código Revogado. Não existia no Código Revogado. Só que a quantidade de prestações inadimplidas que autorizava, né, a prisão civil, de acordo com o entendimento então prevalecente, para não dizer pacífico, também era 3. Por que isso? Porque a doutrina e a jurisprudência, interpretando a legislação então em vigor, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, chegou-se à conclusão de que as 3 últimas parcelas seriam aquelas que realmente necessárias à subsistência do alimentando. Por isso, o não pagamento delas é que poderia gerar a prisão civil. Só que isso não estava no texto da lei.
Isso aí decorreu do labor, demorou pra caramba. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a advogar, em 95, não existia isso ainda. Né? Demorou bastante tempo, anos, daí a jurisprudência pacificou que eram 3 meses de pensão alimentícia. Se o sujeito pagou a última, a penúltima, sabe, não iria preso. Agora, se ele deixa de pagar essas 3, aí sim. Então, o débito alimentar são as 3 últimas. Então, se eu deixei de pagar a pensão alimentícia de outubro do ano passado, mas de novembro para cá eu paguei, né, o credor dos alimentos pode mover a execução. Daí o juiz, e pedir a prisão civil, o juiz dizia assim, não, mas essa pensão alimentícia vencida no ano passado continua devida, mas ela perdeu essa característica que justifica o uso da prisão civil. O que eu estou querendo explicar para vocês? Esse sentido que foi atribuído à norma jurídica pela jurisprudência lá atrás, e hoje está no texto legal, mas antes não havia um texto explícito, esse entendimento, essa orientação, a que chegou, né, a jurisprudência é a norma. O texto, na época do Código de Processo Civil, era o mesmo no Brasil inteiro. Mas demorou muito para se chegar a esse sentido no momento de se interpretar aquele texto. Eu vou citar aqui um outro exemplo do Código de Processo Civil mesmo. O artigo 304 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, o texto é claro. Não for interposto o respectivo recurso, ok? Bom, o Código de 2015 entrou em vigor em março de 2016 e começou a haver jurisprudência para lá, jurisprudência para cá. Os juízes e tribunais decidindo que apenas se houvesse recurso se impediria a estabilização da tutela antecipada, mas começou a surgir na jurisprudência o entendimento de que não apenas quando se recorresse, mas se o réu, por exemplo, em desfavor de quem fora concedida a medida, se o réu se manifestasse contra a medida, mesmo que com uma petiçãozinha nos autos, isso já evitaria a estabilização. Veja, o texto da lei não é o mesmo? É. Só que havia tribunais dizendo, né, que tem que recorrer para evitar a estabilização. E havia tribunais dizendo que não, que onde a lei dizia o respectivo recurso, isso deveria compreender também outras manifestações do réu, contrariamente à decisão, ainda que não fossem recurso. O que é a norma jurídica? A norma jurídica é esse texto do artigo 304 interpretado e aplicado. Agora imagine o seguinte, se nós não tivermos um recurso, que tenha por finalidade unificar o sentido da norma no Brasil inteiro, cada uma das unidades da federação que tem autonomia para disciplinar o seu judiciário estadual, ou distrital, no caso do Distrito Federal, com o passar dos anos, vai interpretar aquele mesmo texto legal de uma maneira diferente. Ok? O que é a norma jurídica? É aquele texto interpretado. Deixa eu pegar um exemplo de direito penal constitucional. Direito penal constitucional. O Supremo Tribunal Federal, há poucos, acho que no ano retrasado, esse negócio de Covid deixa a gente tudo meio maluco em relação à questão de tempo, nem lembro direito, mas acho que faz 2 anos mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a homofobia, transfobia são crime, certo? É uma espécie de racismo, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Isso estava explícito no texto da lei que disciplina o crime de racismo? Não. Foi uma interpretação do Supremo Tribunal Federal à luz daquele texto. Agora, se eu tenho em cada um dos estados tribunais de justiça, cada um deles decidindo
acerca do mesmo dispositivo de lei federal. É natural que, com o passar do tempo, cada um desses tribunais comecem a decidir de uma maneira diferente. E esses tribunais vão fazendo a sua própria jurisprudência. Eu tenho que ter um recurso, ou melhor, eu tenho que ter um tribunal e um recurso dirigido a esse tribunal que propicie, pessoal, preste atenção nisso, propicie a obtenção da unidade de inteligência da norma no Brasil inteiro. Entende o raciocínio? Que propicie a unidade de inteligência da norma no Brasil inteiro. Por que isso? Porque se não for assim, com o passar do tempo, se não for assim, pessoal que está tendo que sair, tudo bem, eu vou dar aula, vou fazer essa exposição até às 11, daí eu interrompo, tá? Para vocês não ficarem preocupados. Se não houvesse um mecanismo de unificação da inteligência da norma no Brasil inteiro, com o passar dos anos, eu acabaria tendo uma norma diferente, ou melhor dizendo, um direito federal diferente em cada um dos estados. Está entendendo o raciocínio? O texto com base no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que homofobia é crime é o mesmo texto no Brasil inteiro. A Constituição é a mesma, a Constituição Federal é a mesma, o Código Penal é o mesmo, a lei dos crimes hediondos é a mesma, a lei que trata do racismo é a mesma, a lei, enfim, todas essas leis, porque direito penal é tema de direito federal, todos esses temas estão em leis federais. Mas, se essas leis são interpretadas apenas em seus estados, a norma acabará sendo diferente em cada um dos estados com o passar do tempo, e é natural que seja assim. E vejam, o direito federal não é apenas a lei federal. O direito federal é também a norma federal. Por quê? Porque senão, ainda aproveitando esse exemplo, que é um exemplo radical, se não for assim, determinada conduta será crime em São Paulo, mas não será crime no Paraná. Determinada conduta será crime no Mato Grosso do Sul, mas não será crime no Rio de Janeiro. Entende o raciocínio? Estão compreendendo isso? Então, para isso, né, é que o sistema jurídico e sistemas como o brasileiro criam, pessoal, recursos que têm por finalidade unificar a inteligência da lei federal ou da norma constitucional federal. Vejam, não sei se vocês têm aí consigo, se não tiverem eu vou colocar na tela também, o artigo 105 da Constituição Federal, artigo 105, então vou colocar aqui o artigo 105 para vocês verem comigo. Artigo 105 da Constituição diz: compete ao Superior Tribunal de Justiça. Prossegue. Inciso 3º. Julgar em recurso especial, vejam ali, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal, territórios, quando a decisão recorrida a contrariar tratado ou lei federal, etc. Mas o que me interessa mais aqui está na linha C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Se eu permitir que cada tribunal decida sobre o mesmo texto de lei federal de uma maneira diferente, embora o texto de lei federal seja diferente, seja o mesmo no Brasil inteiro, com o passar do tempo, eu terei um direito federal diferente em cada um dos estados. Pessoal, o que eu extraio disso que eu acabei de dizer aqui? Pergunto, à luz da Constituição Federal, cabe recurso especial para discutir questões eminentemente fáticas, ou seja, como o fato aconteceu ou como o fato não aconteceu? Exemplo, testemunha José disse que o veículo estava em excesso de velocidade. Testemunha Antônio, né, que estava do outro lado da avenida, disse que o veículo não estava em excesso de velocidade.
E o juiz de primeiro grau decidiu com base nesses depoimentos dessas testemunhas, falou, não, o Antônio falou isso, eu sigo o depoimento do Antônio. Foi para o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, recurso de apelação, né, contra a sentença que julgou o pedido de indenização por perdas e danos. O Tribunal de Justiça dos Estados, como eu disse há pouco, faz poucos minutos, ele rejulga tudo. Ok? O duplo grau de jurisdição se esgota aí, moçada. Ok? Você não pode esperar, porque não é função dele, à luz da Constituição. Não é o Medina que está falando isso. Ok? Não é função dos tribunais superiores disciplinar se os fatos foram aplicados, interpretados corretamente no caso concreto. Não cabe recurso especial para discutir questões de fato. Ah, qual depoimento valeu mais? Qual dos... Não importa, não cabe recurso especial. Tem um julgado que eu gosto muito de citar, sempre que eu penso que às vezes eu encontro alguém assim, não, teria que caber, você está errado. Tem decisões do STJ em ações de investigação de paternidade, que é bem jurídico, mais importante que saber se o autor ou autora é ou não filho ou filha do réu. Mas a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que ação de investigação de paternidade, bem ou mal decidida à luz dos fatos, não importa, não cabe recurso especial. Só cabe recurso especial quando está em jogo interpretação da norma federal. Ok? Então, por isso, é necessário que essa norma tenha sido interpretada na decisão. É necessário que essa norma tenha sido interpretada na decisão. A isso, pessoal, nós vamos chamar de função nomofilática dos tribunais superiores. Gravem esse nome. Função nomofilática dos tribunais superiores. Eu comecei a advogar em fevereiro de 95, então está dando agora 26 anos, né? Quando eu comecei a advogar, tinha computador, mas não era como hoje. Não era assim, do jeito que é hoje. Mas já tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Não tinha internet como hoje, mas já tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Tinha e-mail, estava ali começando. Né? Então, já começou ali o negócio de copiar e colar. E, pessoal, o que mais tem até hoje é gente que, quando vai fazer o recurso especial, pega as razões de apelação e copia, muda o nome e joga lá no recurso especial. Não é à toa que um grande número de recursos especiais deixa de ser admitido. Por que esses recursos não são admitidos? Porque o pessoal esquece ou não sabe. Vocês não podem dizer que não sabem, hein? Se eu encontrar um de vocês aqui, ou uma de vocês aqui, daqui 10 anos, falar assim, Medina, eu não sei. Falar, mentira. A gente falou, e vocês vão me ouvir falando isso várias vezes. Muitos daqueles ou daquelas que interpõem de maneira inapropriada, imprecisa, pouco precisa, o recurso especial, ou fazem porque desconhecem ou esqueceram disso, que esse recurso, ele não está lá para fazer, aspas, justiça no caso concreto. Isso pode até acontecer, ok? Mas não é a finalidade primeira. A finalidade primeira é propiciar a uniformidade da inteligência da norma. Tem que estar em discussão a inteligência da norma federal. Isso vale aqui para o recurso especial, também vale para o recurso extraordinário. Mas daí, em relação ao recurso extraordinário, está ali no artigo 102. Artigo 102, inciso 3º. Deixa eu achar aqui certinho para colocar aqui para vocês. Já chegamos. Então, o artigo 102, inciso 3º, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, né,
as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Tá? Então, e agora voltemos ao artigo 994 do Código de Processo Civil, pessoal, artigo 994 do Código de Processo Civil, né? Quando o nosso código disciplina ali, ou discrimina, melhor dizendo, as modalidades de recursos previstos no código, vocês vão ter que entender que cada um deles tem um propósito. Apelação, agravo de instrumento, são recursos que têm uma finalidade privada, são recursos que não têm limitação quanto às matérias que podem ser objeto de discussão, né? Eles dão plena vazão ao duplo grau de jurisdição. Agora, recursos como recurso extraordinário e especial, por sua vez, eles têm uma função específica, têm uma destinação bastante diferenciada, vamos chamar assim. Tá? E estas diferenças vão se mostrar extremamente relevantes para que nós compreendamos o sistema recursal como um todo. Né? Eu falei que ia terminar às 11, e eu vou terminar, mas eu vou pedir para vocês, pessoal, lendo essas decisões que eu mandei ontem, tanto quanto possível, tentem ler tudo que eu pedi para vocês lerem até a próxima segunda-feira, ok? Tanto quanto possível, tentem ler tudo que eu enviei para vocês até a próxima segunda-feira, para que a gente aprofunde um pouco mais as funções dos recursos, tá certo? Eu vou interromper a aula neste momento aqui e a gente prossegue com perguntas. Eu agradeço a vocês, interromper a gravação, né? Eu agradeço a vocês por terem tido paciência aí com meus problemas de internet, barulho e etc e tal, tá bom? E peço desculpas por a aula talvez não ter sido tão boa hoje. Não que as outras tenham sido tão boas, né, também, né? Deixa eu interromper a gravação. Professor Metido, né? Hoje a aula foi ruim, as outras foram excelentes. A gente tem que ter autoestima, né? Se a gente não gostar da gente, quem é que vai gostar?